boa tarde, muita luz, muita paz. Que a doce e serena paz do Rabi da Galileia nos envolva nesses estudos da tarde de hoje. Vamos estudar hoje a missão dos Espíritos. Os Espíritos têm uma missão? Sabemos que eles nos influenciam, nos direcionam, nos intuem, nos inspiram mais do que nós imaginamos. Mas eles têm uma missão? Sim. Eles têm uma missão. E Chico Xavier, certa feita, disse que a evolução se processa sobretudo pela desidratação, ou seja, a perca de água, ou pelo suor, pelo labor, pelo trabalho, suor do seu próprio rosto, ou pelo choro, ou pela dor. Sabemos também que o amor, ele propicia esta evolução. Meus irmãos, esses e outros assuntos relativamente à missão dos Espíritos vamos estudar na tarde de hoje. Eu convido a nossa amiga Sil, lá de São Roque, São Paulo, fazer a abertura dos nossos estudos e designar a pessoa que faça as duas preces, a prece final, a prece inicial e a prece final. Muita luz, muita paz. Eu vos amo. Tudo de bom. Venha comigo. Boa tarde a todos, meus amigos queridos. Agradeço a presença de todos aqui, reunidos nessa salinha de estudo, onde hoje vamos estudar o livro dos Espíritos, capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos, item 558 em diante. Então, sendo assim, sejam todos bem-vindos, que tenhamos estudo de muita paz, de muita luz, de muita harmonia na sala. Eu convido a nossa amiga Miriam para fazer a nossa prece de abertura e que Jesus, a espiritualidade amiga, intua o nosso amigo Décio para fazer o estudo com muita paz e com muito... Obrigada, passando, Miriam. Obrigada, senhor. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Bom, vamos primeiramente agradecer a Deus, por estarmos aqui. Mais um dia de vida, onde nós comemoramos a oportunidade de estudar a doutrina espírita, de também nos conhecermos, de podermos refletir sobre a boa nova de Jesus e essa codificação maravilhosa que nos faz tão bem. Pedimos por todos que aqui se encontram, aqueles que ainda chegarão, pelo nosso irmão que vai conduzir o estudo e os benfeitores que prepararam este ambiente para nos receber. E a eles somos agradecidos e pedimos a permissão para darmos por iniciados os estudos da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Liberando, gente. Bom estudo para vocês, para todos, Novamente, Verônica, Guido, Cavaleiro, sejam bem-vindos. Muita paz e luz. Cumprimento a todos os irmãos dos dois planos que aqui estão. Meus irmãos, a gente solicita em espírito os protetores dessa sala, Chico Xavier e Maria Santíssima, que nos envolva, que nos acolhe em seu seio e, sobretudo, que nos direcione ao propósito de bem servir. Como sempre, a gente solicita aos irmãos que só coloquem um número na área de texto 1 a 288, 12, Sil. Muito obrigado, parceiro. 12. A Sil colocou 12 e Verônica 29. Vamos considerar essas duas numerações. Sil, isso aqui é do Carlos Torre Pastorino, meus irmãos. Sil, não aceite mal conselhos. Não se deixe sugestionar por palavras de desânimo. Sempre existe uma saída para qualquer problema, por mais complexo e difícil que pareça. A força divina que rege os universos está dentro de nós. Ligue-se ao pensamento universal de bondade e amor e vencerá todos os obstáculos. E é verdade. Quando o livro dos Espíritos, esse mesmo livro que estamos estudando, na questão 459, Kardec pergunta aos imortais se os espíritos nos influenciam
E a resposta de uma forma objetiva, clara e cristalina é que mais do que imaginamos, está aí. Vários são os espíritos, tanto no plano encarnado como errático, nos dão conselhos errôneos. Evidentemente que temos também vários conselhos extraordinários, mas temos várias intuição, vários conselhos maus, vários conselhos que nos levam ao vício, nos distanciam da virtude. Compete-nos tão somente a segui-los ou não. Então, vamos distanciar desses conselhos. Como, irmão X? A própria intuição, o nosso próprio anjo da guarda, constantemente está nos intuindo ao bem. E todos têm um anjo da guarda. Aí é que, na verdadeira acepção comum do termo, somos médiuns, porque temos e recebemos a influência do nosso anjo da guarda. Então, nesse aspecto intuitivo de pressentimento, nós todos somos médiuns. Vamos atentar para os bons conselhos. E a 29 da nossa irmã Verônica Guido, vamos ver o que se segue. 29 diz aqui textualmente: Verônica, e quando eu digo Verônica, eu estou dizendo para todas as 10 pessoas que encontram presente, eleve o seu coração em prece, mas evite recitar formas lidas ou decoradas, que de seu coração partam as palavras espontâneas, como você faz quando conversa com um amigo querido. Prece não é obrigação que alguém depende para ver-se livre de um peso. Ore fervorosamente, mas sentindo as palavras que profere, para que a ligação com as entidades angélicas seja efetiva e real. Faça oração um hábito indispensável à saúde espiritual. O pensamento é energia, energia é matéria. E essa energia precisa do fluido e altera o fluido por onde perpassa. Por isso, Verônica, quando orardes, não ore simplesmente com os lábios, mas deixa o coração falar. Porque até essa oração explicada ou exemplificada por Jesus, que é a oração dominical Pai Nosso, se for lida simplesmente, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, nada vale. Dita simplesmente com os lábios, não sentindo palavra por palavra, e o que você verdadeiramente expressa, nada vale. Não devemos, e isso é uma verdade inquestionável, orar, mas pensar no que efetivamente oramos. Tão somente, obrigado, Senhor Jesus. Valeu. Quer dizer, Jesus, uma palavra só, mas você efetivamente pensando no que está dizendo, como diz a mensagem do César Pastorino, vinda de dentro, do fundo do coração, é mais válido do que dezena, centena, milhares de palavras. Muito bem, Verônica. Muito obrigado a você e a Silvia das ocupações e das missões dos espíritos. Chico Xavier, ele falava que a evolução, o nosso viajor do átomo ao arcanjo, se processa sobretudo pela desidratação e perda de água, ou seja, pelo choro e pela dor, pelo sofrimento, ou pelo trabalho. Então, pelo sofrimento que constitui o choro, a dor, o reparo, que você, em função de, você veste lágrimas, ou pelo trabalho, que também você veste lágrimas via suor.
excetuando essas duas alternativas, é através do amor, é através da caridade. Então você precisa, sobretudo, e esse capítulo 10, relativamente às ocupações e missões, fala do trabalho que é extraordinário. Seja bem-vindo, fraterno. Do trabalho que nos remete aos píncaros, aos topos da montanha, a parte mais alta do que aquilo que pretendemos. Então, ou é pelo amor, pelo trabalho ou pela dor. Mas para aí, irmão X, você acaba de dizer o que vários espíritas antigos dizem, que então eu devo necessariamente passar pela fieira da evolução através do choro, da dor, ou por outra. O sofrimento traz necessariamente a evolução? Então veja bem, quando você não coloca o amor na frente, quando você não desdobra no labor, no trabalho, é sim através da dor que você vai evoluir. Porque a dor, ela traz evolução. Ela traz um replanejamento daquilo que você achava anteriormente que é certo. Como? A pessoa, por exemplo, um caso de um vício, o tabagismo. A pessoa fumando não quer parar, fume 1, 2, 10, 15, 20 anos. Chega um determinado momento que os pulmões necrosados, os alvéolos necrosados pela nicotina, começa a sofrer e muitas vezes advém um efizema pulmonar. Você precisou ter uma dor, precisou ter um descompasso orgânico para efetivamente deixar o vício do tabagismo. Veja bem que aí a dor contribuiu no seu processo evolutivo. E dentro desse trabalho, dentro desse labor, para evoluirmos, para irmos do átomo ao arcanjo, uma vez que Deus nos constituiu ou nos criou de forma simples, no que refere ao saber e linearmente falando, né? De forma que criou-nos simples e ignorantes. Então essas atribuições, o espírito tem alguma atribuição especial? Cada espírito tem alguma uma atribuição? Na verdade, todos os espíritos que habitar a Terra têm uma parte a adquirir em termos de conhecimento, mas a gente e Deus deu a todos o livre-arbítrio. Você pode seguir aquilo que você, no seu planejamento reencarnatório, decidiu ou não. Eu decidi, uma vez que fui um déspota, um rei ou um chefe, e de uma certa forma tornei várias pessoas, exerci o meu poder relativamente às várias pessoas e as sufoquei nesta encarnação, viver como um subordinado, como uma pessoa simples, e muitas vezes eu rebelo-me via livre-arbítrio e não coloco em prática aquilo que eu planejei na erraticidade. Isso pode acontecer. É o que ocorre em termos de expectativa. O espírito, antes de adentrar no revestimento carne, antes da encarnação propriamente dita, ele tem uma dimensão geral da sua prova e o que escolheu. Entretanto, os detalhes, as partes mais específicas, ele não sabe se atingirá. Levará ou chegará a termo cada uma daquelas proposituras que ele na erraticidade planejou. Já tendo, ou já não tendo que adquirir os espíritos da ordem mais elevada,
se acham em repouso absoluto e, por exemplo, vivem a ouvir e sentir anjos de guarda a tocar a sua harpa, etc. Ou seja, vivem tranquilamente, sem nenhum problema, sem nenhum trabalho, porque a própria igreja, o próprio cristianismo, ele falava-se lá na Gênese mosaica de que o trabalho seria um perjúrio, seria uma coisa ruim que doravante o homem, quer dizer, o homem e a mulher, iriam sofrer em função de ter comido a maçã, né? Então, doravante, ides ganhar a vida ou o pão diário através do labor, através do suor do próprio rosto. Nesse aspecto, o trabalho ficou como uma dívida você a pagar. E, na verdade, somos sabedores que o trabalho desenvolve a inteligência e a inteligência é responsável para fazermos e colaborar no processo evolutivo. No processo evolutivo. Meus irmãos, eu não vou falar os irmãos dos dois planos, mas nossa sala é de interação. E quando há interatividade, a gente lembra de alguma coisa que pode ter esquecido, tá? Eu fico até satisfeito quando alguma pessoa faz um questionamento, faça uma colocação ou faça alguma contribuição, porque a gente lembra de alguma coisa que está de forma latente, né? Um espírito que haja cultivado na terra uma especialidade artística, por exemplo, uma música, ou ele foi engenheiro, arquiteto, ele teve uma atividade, ele um arquiteto se interessa de preferência pelos trabalhos que contribuem o objeto da sua predileção doravante a vida. Em outras palavras, ele pode vir sem essa característica? Pode perfeitamente. Nós falamos na clarificação anterior, você na condição de um chefe, na condição de um administrador, uma vez que você perseguiu, você obsediou e você chocou em demasia interesses de outrem, sobretudo sufocando, apertando o coração desse subordinado, você, em questão de orgulho, de vaidade, você pode naturalmente escolher uma outra reencarnação e vir nessa existência como um servo, um subordinado. Para quê? Para aparar aquelas arestas que você não soube naquela encarnação e ser mais humilde, ser mais dócil, ser mais fraterno, né, fraterno? Ser o masculino da nossa amiga fraterna. Então, você não foi fraterno, você não foi dócil, você não foi mais irmão, você precisou de administrador, de chefe, de um líder, precisou ser liderado, precisou ser humilde, precisou ser um servo para aprender a ser uma pessoa simples. Olha o caso da dor. Então aí, nesse aspecto, a dor, o choro, as lágrimas, dita por Chico Xavier através da dor, foi necessária para contribuir na sua evolução. Contribuir na sua evolução. Curiosa, saiu mais rápido do que chegou, viu? Parece que... Muito bem. Então, dando sequência aqui, costumam os espíritos imiscuir em nossos prazeres e ocupações? Eu gosto de beber, gosto de fumar, gosto de ter ou praticar alguma atividade, vamos dizer assim, mundana e que me satisfaz. Os espíritos imiscuem, eles interagem nessa atividade dita mundana? Sem dúvida alguma. Eles nos influenciam mais do que nós imaginamos. E temos
dentro das ações que fazemos, temos uma pleiade de espíritos, sobretudo para as ações más, né? É o que André Luiz diz o seguinte: vampirizar. Eu, por exemplo, gosto de comer sucrilhos, né, Miriam? Eu comer bastante sucrilhos, e em que pese saber que os sucrilhos faz mal para mim, uma vez que sou diabético, mas eu gosto de sucrilhos. Sucrilhos é doce. Sucrilhos não é bom, porque aumenta substancialmente a glicose em meu sangue. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho espírito que diz, irmão X, não coma os sucrilhos, isso não é bom para você, você é sabedor. Mas, por outro lado, eu tenho uma pleia de dezenas ou centenas de outros que está, come os sucrilhos, come, isso não é não, só essa vez não faz mal. Mas eles, perispiridicamente, de perispírito, eles sentem fluidicamente o gosto do doce do sucrilho. Aí é o que André Luiz disse, vampirizam, né? Ficam nos influenciando, justamente, né, Silvio? Fica nos influenciando. E temos tantas influências boas e nós já temos mais as influências malignas, as influências que não nos remete ao processo evolutivo. E todos os espíritos têm uma missão a cumprir aqui na Terra. Eles cumprem uma missão, todos têm. Você, na condição de pai, de mãe, você deve orientar os filhos, deve de uma certa forma dirigi-los a um caminho mais propício, sobretudo na pequena infância, até os mesmos antes de atingir a puberdade. E o que é a puberdade? Puberdade seria o início da menstruação na mulher e a ejaculação no homem. Então, quando isso ocorre, os neurônios, ou não é neurônios, estão a toda evidência, junto tanto ao rapaz como à moça, ali eles estão, vamos dizer assim, bastante com a glândula pituitária aberta e voltado às ações do mundo, a achar que tanto o pai como a mãe têm ideias erradas e que eles querem viver o mundo às suas maneiras. Então, essa época, toda época, a ação dos pais é importante, mas essa época, nesse momento em que tanto o filho como a filha acha que são os bambambãs, são os donos, que nós somos retrógrados, que eles têm mais conhecimento do que nós, a nossa participação, a nossa missão é de importância capital. É de importância capital. E somos e seremos cobrados por isso. Tem filhos, que também diz aqui o próprio Eliel, o Livro dos Espíritos, que muito embora por não participação dos pais, passa essa fase de forma extraordinária. Tem uma evolução, repito, muito grande, sem mesmo a ajuda dos pais. Até porque, e nós somos sabedores que ali, muito embora é uma criança, os órgãos ainda não estão totalmente formados, mas jaz íncito dentro daquele ser, tem um espírito milenar, né? Tem um espírito milenar. Falar em espírito milenar, a variação dos dois mundos, como é que é aquele livro de André Luiz, de Chico Xavier, Evolução em Dois Mundos? Lá fala que aproximadamente
o homem chegar, o princípio inteligente chegar até o princípio animal, ou seja, a parte nominal, gastou-se 15 séculos. Há também outra obra, que eu não sei precisar aqui agora, falando, obra complementar, não existe na codificação, falando que 1500 séculos gastou-se, nós tivemos em média 1500 séculos, 1.500.000 reencarnações, né? Cada um de nós tivemos. Evidentemente que isso não é um número exato, porquanto determinado espírito para ir de um ponto A a um ponto B gasta-se muito menos tempo ou mais tempo do que outro, porque como fomos criados de forma simples, linearmente falando, de forma simples, mas todos um dia chegaremos à perfeição, uns mais rápido e outros menos. Todos chegaremos, sim. Alguns podem amassar barro, patinar na areia, demorar mais tempo, mas todos lá um dia chegarão. Todos um dia chegarão. Quando um homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido. Ou seja, tudo que nós fazemos de forma boa, de forma contributiva ao trem ou ao próximo, foi anteriormente planejada? Sim, tudo é de uma forma planejada. Entretanto, como temos o livre-arbítrio, podemos levar a termo aquela missão, ou mesmo dentro da própria encarnação a gente adentrar em alguma outra ação contributiva e fazer de forma boa, né? Então, nem tudo que fazemos nessa encarnação está conforme o planejado. O planejamento que fizemos outrora, né, na vida errada. Poderá o espírito, por própria culpa, falir sua missão? Sim, isso é o que mais ocorre. E a espiritualidade falou aqui, e podemos falir, e sempre isso ocorre. Só não fale, só não erra quando trata-se de um espírito superior. E esse espírito superior, meus irmãos, para vir à Terra, para vir em uma missão, é por demais doído, é por demais doído assim em termos perispirídicos, porque ele tem que envolver de um perispírito mais grosseiro, mais denso, ou seja, sair de um mundo superior e encarnar no mundo inferior, sofrer com isso. Quando nós evocamos, ou quando numa mediúnica determinado espírito vem, e esse espírito trata-se do espírito mais superior, para ele é doído, notadamente quando ele vem de um mundo mais superior, porque ele tem revestido o perispírito. Já ao contrário, isso não ocorre. Ontem eu estava lá na mediúnica, chegou um espírito lá, eu até estava atendendo, ele disse que tinha 800 anos, e pedindo, ele era um suicida, pedindo tudo, estava com uma dor de cabeça, tinha morreu, não falou se era através de tiro, se pulou de alguma coisa, sentia a cabeça despedaçada, ele tinha 800 anos que estava sofrendo. Então, o contrário também é verdadeiro. Se um espírito superior sofre fluidicamente para vir nesse mundo, o que saiu daqui através de um suicídio, através de uma vida não virtuosa, sofre. Ele falava lá textualmente, e não queria o médio, aí eu simplesmente pedi, eu pedi às pessoas que orassem tudo, que fizessem uma oração naquele momento, de maneira, em pensamento, né? E
falei ao mesmo que, doravante, outra equipe estaria aguardando e queria ser atendido no mundo espiritual. Então ele falava ali que tinha 800 anos que estava sofrendo. E nós vemos isso claramente aqui no Livro dos Espíritos. Normalmente o suicida, que é uma das formas mais doídas, né, e cobradas na pátria espiritual, é cobrada não pelo Criador, não por Deus, não por a espiritualidade superior, mas o erro está o inferno está na razão dos nossos erros, né? Lá fala que muitas vezes o caso de um suicida consciente, ele fica lá, por exemplo, se ele saltou de um precipício, ele fica por vários anos vendo o despedaçar do seu organismo, sofrendo aquela queda, enfim, né, o homicida, ele fica sofrendo aquele último ato de sua ação. Então fica sofrendo aquelas ações, né? Esse cidadão lá estava falando 800 anos, estava sofrendo demais. Ele conversou umas 5 frases, simplesmente ele disse que não aguentava, estava sofrendo, não queria, estava muito só, que ele já tinha vindo a segunda vez ali, que eu estava presenciando a primeira, eu atendi ele a primeira vez, eu não tenho lembrança dele vir outro, mas ele disse que estava vindo ali a segunda vez e que tinha 800 anos que ele estava sofrendo. Então, para a gente ver, tanto aquele espírito superior em missão vem e sofre. Jesus, a gente de uma certa forma o lembra em seu sacrifício no Monte Gólgota, né? E a gente fica assim penalizado pela sua crucificação, mas aquilo foi insignificante diante o sofrimento, ou seja, diante o perispírito que teve que envolver o seu corpo, essa forma densa, um espírito já mais evoluído. Segundo a própria espiritualidade, Bezerra de Menezes, na ascensão aos mundos mais superiores, ele chegou ao Criador, ao seu espírito superior, e disse: não, eu quero ficar no orbe terra. Ele, para ajudar, né? Para ajudar as pessoas, ajudar os espíritos necessitados. Então ele está aqui sofrendo por questão de querer, por questão de livre-arbítrio. E isso é um fato, né, meus irmãos, da gente dizer também que não precisamos ter medo, ter pavor do umbral, porque Jesus o que disse? Vá e ajuda, vá e prega a minha doutrina, a nossa doutrina, onde? Aos locais, aos lugares que as pessoas não sabem. Então, doentes precisam de médico. Você, para pregar a doutrina, você deve ir aos locais que efetivamente as pessoas precisam. Se eu ficar no meio das pessoas virtuosas, se eu interrelacionar sempre com pessoas boas, aonde está o mérito da ajuda? Por outro lugar, se você não perdoa, se você releva sempre as pessoas, o filho, o marido, as pessoas que relacionam constantemente com você, qual o mérito do perdão? Você tem que efetivamente perdoar o adversário, relevar as pessoas que você não gosta, de uma certa forma estar com a adversidade. Porque a boa coisa, a felicidade, o ser bom, o parente, aquela pessoa que me é cara, eu perdoando, eu sentindo bom, eu relevando algo bem, eu relevando alguma coisa que eu mesmo fizer, ele já é caro para mim, já é grato, é meu amigo, é meu parente, não estou fazendo nada, então eu tenho que perdoar, eu tenho que estar
Eu tenho que me interrelacionar num meio onde eu posso, de uma certa forma, ajudar. Porque o mérito da caridade está aí, né? Jesus bem disse. E terminando, meus irmãos, de que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai se espalhando? É o que nós dissemos. Você fazer o bem às pessoas que você gosta, às pessoas que lhe são caras, às pessoas que você tem apreço, nada você está fazendo. Você deve fazer o bem às pessoas que não estão no mesmo padrão, né, vibratório, no mesmo processo evolutivo, que não lhes são agradáveis. Isso aí sim você está fazendo o bem, você está fazendo a caridade. Por outra, não faça que a mão esquerda ou a direita não sabe o que a esquerda fez ou vice-versa. Porque se fazer e você quiser com aquele ato receber uma paga, o seu benefício já foi concedido. Ao desencarnar, ou mesmo aqui, durante a sua existência, a sua vaidade, o seu orgulho, a sua paga por ter feito aquilo, aquele reconhecimento que você quis, ou seja, o orgulho, então a sua paga já se processou, disse Jesus. Interlando Júnior. Por último, meus irmãos, nenhuma parte tendo da produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visava um fim todo pessoal, aquele que dela se constitui instrumento, tirará, não obstante proveito desse bem? A espiritualidade respondeu dessa forma, e vou ler aqui, e peço desculpa para não tirar a beleza. Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. Em outras palavras, tem uma pessoa afogando. Eu não sei nadar. Vou lá tentar tirá-la, salvá-la, né? Qual o mérito dessa ação? Se eu faço isso despretensiosamente, com o objetivo, com afã, com o fito de salvar, e muitas vezes acontece, nós vimos um caso em Brasília de uma senhora, não sabendo nadar, um jacaré querendo pegar o filho, ela pulou lá no lago, Paranoá, salvou a criança, e o jacaré, quando ela bateu na água, assim, o jacaré, ainda bem que era raso, o jacaré foi embora. Mas, se por outro lado, isso aconteceu também, inclusive em Brasília também, tinha uma ariranha, a criança caiu, a ariranha, né, e o guarda entrou lá, ele parece que morreu, né? Eu não me lembro do caso, parece que morreu posteriormente, todo estraçalhado pela ariranha, mas salvou a criança. Nesses dois casos, é diferente de eu, por vaidade, adotar uma ação ou entrar, digamos, nesse lago ou nesse parque para intentar salvar, mas com o objetivo de uma vaidade, né, de um envaidecimento pessoal. Aí é realmente considerado um suicídio, não digo doloso, com a intenção de morrer mesmo. Eu não sei pular de paraquedas. É a primeira vez, me dá um paraquedas. Eu não fiz treinamento nenhum. O que pode ocorrer? Eu pular do avião, ficar totalmente duro e nem conseguir puxar aquela alça para que o paraquedas abra. É considerado também um suicídio. Muito embora, talvez um suicídio inconsciente, porque minha intenção não era matar. Essas religiões orientais,
Segunda época, por exemplo, Segunda Guerra, por exemplo, vários soldados japoneses entravam no avião, colocavam o capacete e o avião, aqueles kamikazes, e eles eram designados a bater com o avião no navio. Quer dizer, eles suicidavam, explodia, o avião era totalmente um avião bomba, ia no submarino, quando o submarino estava assim mais próximo à superfície, ou mesmo naqueles destroyers, naqueles navios, morriam. Mas na época o Hirohito, o imperador, falava e dizia que posteriormente você estava no paraíso com o próprio imperador. Chico Teco coloca, eu gosto muito da expressão que diz textualmente: nós colhemos o que plantamos. Então, na verdade, a colheita não é obrigatória, o plantio não é obrigatório, mas se você plantou, com certeza você vai colher. Se você plantou vento, você dificilmente não colhe tempestade. Se você é uma pessoa ruim, se você é uma pessoa com o coração voltado à injúria, às coisas ruins, ao falar mal das outras pessoas, a propagar a cisânia, a disseminar a não virtude, a estimular o vício, você naturalmente vai colher isso. E aí é o que os nossos irmãos das outras doutrinas cristiânicas dizem que está no inferno. E o inferno é a própria ação, ou seja, é a própria reação de nossas ações, é o efeito daquilo que fazemos erroneamente. Se você faz uma coisa errada, se você faz uma coisa que vai não dignificar o próximo, você sofre. Você sofre isso nesta própria existência, ou quando não, você sofrerá no plano errático ou mesmo em outra existência. O plantio é opcional e a colheita é obrigatória. O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Então você pode fazer o bem, você pode fazer o mal. Está o seu livre-arbítrio. Muito embora o livre-arbítrio não é totalmente livre. Eu estou aqui no terceiro, no quarto andar, eu tinha vontade de sair aqui pela janela. Esse é meu arbítrio, né? Mas ele não é totalmente livre, porque se eu sair pela janela eu caio, morro e machuco. Eu queria, como espírito, adentrar essa porta fechada e ir no outro quarto, ou ir naquela sala. Entretanto, não posso. Ele não é totalmente livre. Mas aquilo que nós plantamos, com certeza nós vamos colher. Como o Sil colocou. É opcional o plantio. A colheita é obrigatória. Chico Teco coloca novamente. Jesus deu uma lição sobre a lei de causa e efeito quando disse a Pedro para não usar a espada, porque quem mata, quem fere com a espada, morrerá por ela mesma, né? E ele chegou a tirar a espada quando essa passagem estava lá no Monte Gólgota, estava ele e os 11 discípulos, o Judas Iscariote foi entregá-lo. No momento em que Judas beijou, e o próprio chefe da guarda: como que eu vou conhecer quem é Jesus? Vocês todos usam batina, usam cabelo grande, barba. Não, aquele em que eu beijar trata-se do mestre. E Judas Iscariote beijou a face. No momento em que ele beijou, chegou 2 ou 3 soldados romanos, um dos quais empurrou, e Pedro pegou a espada, bateu assim, e a pessoa tirou a cabeça, cortou a orelha do soldado. Jesus pegou a orelha e colou na mesma hora. E aí foi a época, foi o momento em que Jesus disse a Pedro: guarda, Pedro, a espada, porque com a espada fere, com a espada será ferido. Então, na verdade, é a lei de ação e reação. Você fez um mal, você vai sofrer esse mal. Muitas vezes, não ipsis literis, conforme você fez. Eu dei um tapa em alguém, não significa que eu vou tomar um tapa
na outra face e na mesma proporção, mas eu posso sofrer o mal, né? Eu vim em outra encarnação com algum problema nesse braço, vim com um problema na perna, enfim. Você plantou, você colhe. Jesus corrigiu o erro de Pedro, quebrou o galho do Pedro, né? É verdade, né, Tico Teco? Então a gente faz aquilo que efetivamente você planta, você colhe, não tem como. Meus irmãos, Cláudio, seja bem-vindo. Barbosa, pela mesma forma. Há algum questionamento, alguma coisa dentro desse assunto que vocês gostaríamos que falássemos? Há algum acréscimo? Porque não havendo aquilo que nós propusemos dentro de 1 hora, na verdade nós temos 45 minutos, mas está concluído o nosso estudo. Há algum questionamento? Tem alguma pergunta aí, Sil? Então os espíritos, tá aí, a missão dos espíritos, aqueles que chegaram, todos têm alguma missão? Todos. Por mais simples missão que possa parecer, por exemplo, a criação de um filho, ou você fazer uma determinada bondade, uma caridade, você tem condição de fazer. Fazer o bem, não é simplesmente fazê-lo na íntegra em si. Você tendo a oportunidade de fazê-lo, ou seja, de fazer o bem e não fazê-lo, o mal você praticou, né? Isso aí até Paulo diz. E assim sendo, meus irmãos, a gente agradece a espiritualidade dos dois planos, com um beijo sincero e um abraço de várias voltas em todos aqui encarnados. Muita luz e muita paz. Virei então somente para colocar uma música. Tudo de bom mesmo. Dia 14, a nossa irmã Miriam vai fazer o estudo aqui na Sala Luz. Muita luz e paz. Olá, meus amigos queridos. Peço muito obrigada pelo estudo. Foi um estudo muito bom. Estamos em poucas pessoas na sala, mas com certeza os nossos amigos desencarnados que vieram também estudar conosco estão todos aqui. Isso que importa, que estemos todos juntos, não importa a qualidade do estudo, para sempre estarmos juntos, estudando essa doutrina maravilhosa. Então, eu a você e agradeço a todos pela participação, pela companhia, e convido a nossa amiga fraterna para fazer a nossa prece de encerramento fraterna. E fiquem todos com Deus, uma linda final de tarde a todos. Fiquem todos com Deus e com Jesus. Um beijo no coração de todos. Passando fraterna. Alô, boa tarde a todos. Que a paz esteja com todos vocês e que nós possamos ter né, fofinha? Aprendeu, hein? Mas que nós todos tenhamos aproveitado bastante, o máximo possível, tudo que o nosso irmão X acabou de colocar aqui para nós. Porque realmente eu acho que essa missão do irmão X, na minha visão, é difícil pra caramba. Porque a gente colocar coisas que a gente ainda não tem noção exata daquilo, a gente não pega, a gente não sente, né? Então realmente são coisas novas para nós todos. Nós sentimos isso como coisas novas. Ocupação e missão dos espíritos. Espíritos somos todos nós, né? Então nós também temos as nossas ocupações e missões, mesmo encarnados, né não, irmão X? Bota aí na telinha, sim ou não? Estou dizendo besteira? Bom, mas de qualquer maneira é como eu penso, sabe? Eu acho que de qualquer jeito, né, nós como espíritos, obrigada,
nós temos assim uma forma de ocupação qualquer. E acho que essa ocupação vem aqui para nós encarnados com a vontade, sabe? Você tem vontade de visitar as pessoas do hospital, você tem vontade de ir ao orfanato, você tem vontade de ajudar alguém no centro, você tem vontade, é pela vontade que você vai ser dirigida pela sua missão. Eu vejo dessa forma, eu sinto assim. Eu não me obrigo a ir a um hospital, mesmo porque eu sou doadora de energia, e a minha energia vai, e aí eu fico sem força nem para andar. Aí eu dou a minha energia com muita facilidade. Então, conclusão, eu não vou para um hospital, mas procuro fazer de outra forma, pelas minhas vontades, eu sinto vontade de ajudar as pessoas aqui na internet, eu sinto vontade de ajudar as pessoas no centro, eu sinto vontade de ajudar até nos lugares onde eu frequento, né? E afinal, só a minha profissão já é uma ajuda, porque eu sou professora de surdo, gente, né? Em cima de ser professora de surdo, também sou psicóloga. Então eu faço duas coisas. Sério, eu sou professora de surdo. Acho um barato ajudar o surdo a se comunicar com as pessoas. Ah, também? Que barato! Então, eu também do Rio de Janeiro, então eu faço estudo de surdos. A psicóloga, tá. Tá bom. Porque é difícil se ver algum professor de surdo, né? Mas trabalha com surdos, então, né? Eles são ótimos. Nossa, são bons de se lidar, viu? Porque, na verdade, essa deficiência deles é aprimorada no sentido de sensibilidade. Eles são muito sensíveis, sabe? Pois eles não me ouvem. Eles não me ouvem, eles só me leem, né? Nós fazemos a Libra, usamos Libra, né, que são os sinais pelas mãos, né? Eu ouvi, não ouvem não, mas sentem a vibração para poder copiar a voz, tá? Para poder se comunicar com alguém que não entenda a Libra, né? Porque isso é importante. Bom, estou saindo do assunto aqui que não está dando, né não? O importante é nossas ocupações. Então, em vez de eu ser professora de pessoas comuns, eu fui parar no Instituto de Surdos, né? Então é interessante e trabalho com vontade, eu gosto disso, eu gosto do que eu faço. Então é uma missão, não deixa de ser uma missão, tá certo? Todos nós, nas nossas profissões aqui, o que nós fazemos, se nós lidamos com o ser humano, né, é uma missão, sempre é uma missão. Então eu entendo assim, né, a ocupação